Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O STF julga na quarta-feira o possível afastamento do senador, ou melhor, julga afastamento mesmo, né? Tá afastado por decisão monocrática. O senador Chico Rodrigues, o Chico Cueca. Eu tava puxando pela memória aqui, Chico Orengo. Bumbum. Chico Bumbum? Chico Popô. Chico Bumbum é legal, né? Chico Bumbum é legal. Sabe que lá em Orofino tinha um cara que chamava Dito Louco. Aí alguém falou assim, mas quem que é o Dito Louco mesmo? Um sujeito falou, é o filho do Zé Tranqueira. É o Chico Bumbum. Ô, Orengo, eu tava puxando pela memória afastamentos monocráticos de parlamentares. O que me veio à tona foi o de Eduardo Cunha, né? Que foi afastado por Teori Zavascki, mais tarde pelo Pleno e mais tarde pela própria Câmara dos Deputados. Tem outro precedente, viu, Megali, que é o caso Aécio Neves. Aliás, o caso Aécio Neves que definiu esse parâmetro no Supremo. O que aconteceu naquela oportunidade? Ele ficou com medida restritiva, ele não podia sair de casa, sair à noite, ele estava afastado do Senado Federal. E aí, o entendimento do Supremo naquela oportunidade foi o seguinte, olha, a palavra final nesses casos não é da Justiça, é do Legislativo. Então, o plenário precisa se reunir. Aquela definição foi uma definição dos ministros do Supremo e depois o plenário se reuniu no Senado e entregou de volta o mandato do, à época, senador Aécio Neves. Desde então, estabeleceu esse parâmetro. A palavra final sempre é do Congresso Nacional, do Senado. Agora, em fevereiro, a Câmara também entregou de volta o mandato para o Wilson Santiago, outro parlamentar enrolado, investigado por corrupção. Ele estava afastado por decisão monocrática, a Câmara se reuniu e, olha, não é bem assim, né? A gente vai dar a palavra e entregou o mandato de volta para ele. E sabe que essa é uma tendência que vai se fortalecendo aqui, Megali, mesmo com a história da cueca, mesmo com essa história aí excêntrica, para dizer o mínimo, né? Já tem um movimento aqui no Senado Federal, né, pela independência do Senado, independência do Poder Legislativo. Que história é essa? O Supremo vem aqui, atropela, afasta parlamentar, tem que cumprir o rito. Qual é o rito? Conselho de Ética, né? Formaliza lá uma ação, já tem pedidos que estão sendo entregues aqui. O problema é que o Conselho está parado, está às moscas, né? O Conselho não se reúne desde o início da pandemia. Aliás, o último caso aí de grande repercussão do Conselho foi com outro líder, na época líder do governo Dilma, que foi com o Delcídio do Amaral. Ele foi preso naquela oportunidade e aí não tinha o que fazer realmente. O Conselho acabou se reunindo rapidamente, teve a cassação do mandato logo na sequência, até porque ele foi abandonado, o Delcídio na época, né? E o caso também era muito complicado, mas desde então o Conselho parou praticamente, né? Então casos não são analisados, não tem reunião, e aí se for realmente por esse rito legislativo, a coisa vai ser empurrada com a barriga e já tem esse movimento também, olha, deixa como tá, deixa o negócio realmente esfriar, depois o parlamentar retoma o mandato. Agora, se ele for realmente afastado, né, se o plenário confirmar, aí o plenário lá do Congresso Nacional, com o chancela do Supremo, quem assume tem que lembrar o filho do senador, né? Então o filho é o primeiro suplente, ficaria lá com o mandato. Por enquanto, qual é o cenário atual? Ele está afastado, precisa ainda do Congresso Nacional, do Senado, chancelar essa decisão para aí o afastamento ficar confirmado, mas por enquanto ele não volta para o Senado. Aliás, ele não vai participar, Megali, da sabatina, aqui pelo menos isso, sabatina de Cássio Marques. Imagina a cena, né? O senador lá, flagrado com dinheiro na cueca, interpelando, sabatinando o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vai dar tempo, ele vai continuar afastado. Sabatina do Cássio Marques é na quarta-feira e no mesmo dia o Supremo vai se reunir para ir dar o aval do plenário, a decisão do ministro Barroso para o afastamento. E esse é um movimento importante, viu? Por quê? Porque já tinha no Senado um movimento aqui, uma manifestação de muitos parlamentares criticando a decisão individual, decisão monocrática de Luiz Roberto Barroso de afastamento parlamentar. O que o Barroso fez? Levou o processo para o plenário. Há uma tendência aqui no Supremo de os ministros concordarem com Barroso, né, para eles realmente derem um ok para o afastamento. E isso é importante porque acaba um pouco a insegurança jurídica dessas decisões individuais, monocráticas, né? Então o plenário do Supremo também vai se reunir na quarta-feira. Essa vai ser uma semana muito agitada aqui, Megali, com decisão no Supremo e também com a sabatina de Cássio Marques na quarta-feira. Não, nenhuma dúvida aqui de que ele vai ser chancelado, aprovado pelo Senado Federal. Me lembro que você perguntava, no auge lá da polêmica das inconsistências, essa foi a palavra muito utilizada aqui em Brasília, sobre o currículo dele, se isso mudava alguma coisa. Naquela época a gente já dizia, olha, nenhuma mudança. O cenário aqui é totalmente favorável a Cássio Marques, seguindo uma tradição, um histórico do Senado,
ele vai ser aprovado e vai ser o novo ministro do Supremo. Muito bem, será então uma super quarta-feira. Eu também imagino que não vai nos reservar grandes surpresas, né, Orengo? Vai ter muita coisa acontecendo, mas é tudo coisa que a gente meio que sabe o resultado, né? É verdade, mas para inglês ver, né, a sabatina do Senado, é isso aí, né? Olha, mas já tivemos lá um Inter e Barcelona, viu? Eu como colorado não esqueço, viu? Inter e Barcelona, tivemos um São Paulo e Liverpool também, São Paulo, às vezes acontece. E segunda-feira acontece sempre uma grande surpresa para nós, porque é dia da... Maravilhosa Cozinha de Rodrigo Orengo. Inverteu, cara. É a Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. Apresentando hoje, Orengo. Pô, uma carbonara aí, né? Um clássico italiano. E esse aí é rapidinho, viu? 10 minutos tá pronto. 10? Ah, não. 10 minutinhos. É miojo 10 minutinhos. Não, que isso, espaguete. Da melhor qualidade. Miojo da Turma da Mônica. Esse é até eu, Orengo. Qualquer um, esse aí. Não, mas esse aí é receita original, viu? Em vez no lugar do bacon, que é muito utilizado no Brasil, que os italianos usam, que é o guanciale aí, que é a bochecha de porco, né? É difícil encontrar no Brasil, mas vale a pena, viu? Pra quem tiver aí na sua cidade, vale a pena comprar. Cadê a gema de ovo no alto, Orengo? A gema de ovo está misturada ali justamente com o molho, né? Então pega a gema de ovo, mistura com pecorino romano, que é o queijo utilizado também. E aí tem um macete, viu, Megali? Tem que finalizar fora do fogo, né? Finalizar ali na frigideira mesmo, fora do fogo, porque senão vira omelete. É um erro muito comum. Mas eu jurava que o prato era servido com a gema inteira, para que a gente furasse a gema e ela ficasse ali cremosa, desse aquela cremosidade, não é isso, não? Não. Aí não. Aí é outro prato. Aí é outro prato. Eu adoro carbonara. Bleu. É o meu preferido. Fico com uma vontade de comer açaí do Orengo. Ô, Orengo, mais uma vez você, mesmo pegando uma receita clássica que todo mundo conhece, nos surpreendeu. E, portanto, fez a nossa segunda-feira, conseguiu cumprir ali o objetivo a que a Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo se propõe. Parabéns. O mais legal dessa brincadeira é o seguinte: antes o pessoal entrava em contato ali pelo Instagram para perguntar sobre tramitação de projeto, né? Como é que tá? Agora é só a receita. A gente vai diversificando. Como é que tá a tramitação desse soufflé aí no forno? Mas é legal, valeu. Já diria a garota da laje, fez o requisito, Orengo. Parabéns.